Oi, gente, tudo bem? Então, hoje o tema é o que eu espero, qual que é o resultado que eu quero com a disciplina positiva, né? Porque a gente sabe que fácil não é de implantar, inclusive é difícil pra caramba. Você tá formando uma pessoa que pensa por si só, que tem voz ativa, que vai saber colocar a tua opinião. Então, imagina essa pessoa na adolescência, gente. Fácil não vai ser, né? Mas com certeza você tá entregando, né, o seu melhor e aí você vai entregar uma pessoa criativa, né, autoconfiante aí pro mundo. Voltando aqui ao tema, então o que é disciplina positiva? Vamos lembrar um pouquinho lá do outro vídeo. É uma forma mais gentil, mais suave, mais respeitosa de ensinar os nossos filhos. Qual que é o nosso papel de pai? É conduzir, é ensinar. O que a gente ensina, gente? Habilidade de vida, habilidade social, a gente transmite os nossos valores. Então a gente vai ensinar tudo isso de uma forma gentil, respeitosa. Usa aquela dica, né? Eu trataria o meu colega de trabalho assim? A forma que eu agi hoje, eu faria isso com o meu colega de trabalho? Eu faria dessa forma com o filho dos outros, né? A gente vai errar muito, tá, gente? Eu erro pra caramba aqui em casa. Então, assim, a gente sempre busca isso pra saber se a gente tá acertando. Para as pessoas, a gente vai ensinar isso tudo, habilidade de vida, nossos valores de uma forma bem gentil e respeitosa. Para quê? Para os nossos filhos serem prósperos, para eles terem sucesso na sua vida e nos relacionamentos, né? Então, assim, o que eu espero com a disciplina positiva? Eu, Daniela, primeiro, acho que meu filho seja feliz, né? Acho que todo mundo quer que seu filho seja feliz, enfim, que seja próspero em todas as áreas, né? Que tenha sucesso, que consiga conquistar tudo que ele quer e o que ele deseja em todas as áreas da sua vida. Eu quero um ótimo relacionamento com meu filho, né? Eu falo assim, acho que um relacionamento à base de respeito, o que eu vou ter em troca, o que eu vou colher isso lá na frente é no mínimo respeito, né? Aquela máxima, pais estressados criam filhos estressados. Aqui, assim, pais gentis criam filhos gentis. Então, acho que isso é a base de tudo. Então, eu quero ter um ótimo relacionamento com meu filho, né? Eu quero que ele seja simples, quero que ele seja feliz, quero que ele seja justo, que ele saiba correr atrás do que ele quer, dos seus sonhos, né? Mas respeitando tudo à sua volta. E assim, eu quero que ele saiba se cuidar, cuidar do seu corpo, das suas escolhas, da sua mente, cuidar das pessoas em sua volta e do meio ambiente. Eu acho assim fundamental esse conceito, né? Esse autocuidado, cuidar de tudo à nossa volta. E eu quero, gente, ter uma sensação de dever cumprido, né? Eu quero falar assim, olha, eu dei o meu melhor, nem sempre eu acertei, né? Mesmo porque erros são oportunidades de melhoria, e eu quero ter essa sensação de dever cumprido. Só que assim, gente, além disso, tem muito mais coisa, né? Então, assim, a gente tem vários estudos e várias pesquisas. A disciplina positiva é uma metodologia estudada há mais de 40 anos. Então, a gente tem estudos de começaram com famílias com crianças de 2, 3, 5 anos e foram concluídos quando essa pessoa se tornou adulto, tinha 40 anos. Então, a gente tem comprovação científica de que dá certo, né? E o que dá certo, né? Quais são os resultados aí que esses estudos... Eu peguei um estudo específico, mas tem vários, vocês podem buscar aí. Então, quais são, assim, o que é o resultado disso, tá? As pessoas, elas têm mais competências sociais, né? Elas sabem se relacionar melhor aí, né? E mais habilidades aí. Elas têm mais maturidade, né? Para tomar decisão, para fazer escolhas. Tem um melhor desempenho acadêmico. Então, por exemplo, saíram melhor nos resultados de matemática, desenvolvimento verbal. E tem menor incidências com os problemas comuns aí, principalmente na adolescência. Violência, vandalismo, uso de drogas, né? Uso e abuso de drogas, gravidez na adolescência, suicídio, baixa autoestima e realização e abandono na escola. Então, gente, a gente pegando isso, né, o que eu espero e juntando com o que comprovadamente dá de resultado, vale a pena o nosso esforço, vale a pena a gente chegar, vale a pena a gente bater cabeça, né, a gente ceder, porque eu acho que tem muito a ver com a gente ceder. Então, assim, o resultado vale a pena tudo, né? Se você tiver um filho próspero, feliz, para mim já valeria a pena.
e evitando, né, e dando base para ele passar pelas situações difíceis da vida, sem desenvolver uma depressão, sem ter tendências suicidas. É uma pessoa que não é violenta, que não é agressiva. Você criar um filho para ser um pai de família, que respeita, né, gente, a mulher, que respeita a família, fisicamente, psicologicamente, né, um companheiro mesmo, um amigo, alguém que acrescenta, né. Então, como que a gente vai fazer isso tudo, né? A gente tem que entender, a gente tem que juntar os conceitos, a filosofia de disciplina positiva, mais as ferramentas, que eu muitas vezes vou tratar como técnicas, né? Então, se eu usar ferramentas, só ferramenta, não funciona, não vai funcionar, vai ser uma coisa vazia, né? Você vai replicar um texto falado que você não vai ter, às vezes você não vai saber o que você decorou. É como você decorar um texto e falar e esquecer a fala na hora, né? Então você tem que estar embasada no fundamento, você tem que aceitar isso para dar certo. Você vai juntar isso tudo com o seu conhecimento, as suas habilidades, a sua experiência de vida, a sua intuição, né? E aí você vai fazer o seu jeitinho. Eu falo jeitinho brasileirão, seu jeitinho de aplicar a disciplina positiva na sua casa. Você conhece melhor o teu lar, tua família, os seus valores, você conhece melhor o seu filho, então você sabe o que dá certo, o que é aplicável, o que não é, né? Então, fazer isso tem que ter a tua mãozinha, né? Tem que ter o teu bom senso de escolher a melhor forma. E por que quando a gente aplica disciplina positiva, a gente tem menos problemas, né? As crianças desenvolvem menos problemas na adolescência, menos agressividade e tudo isso. Todas as ferramentas de disciplina positiva, elas trabalham 7 áreas, né? A Janine Nelson chama isso de 7 habilidades, percepções. E elas vão trabalhar sempre 7 coisas, né? 7 áreas aí, 7 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é o senso de capacidade que a criança desenvolve. Então, você dá autonomia, você encorajar, o teu filho, ele acredita que ele é capaz de realizar as coisas. E isso é fundamental para qualquer pessoa, a gente ter esse senso de capacidade, né? Saber que a gente dá conta, saber que se a gente tentar ali, vai ter um suporte, um apoio, mas que eu vou saber o que fazer com o resultado daquela tentativa. Então, esse senso de capacidade é fundamental. Depois, um senso, né, uma percepção sobre a sua importância. A criança se sentir, né, nós, adultos, nos sentirmos importantes. Como é que a gente se sente importante, né? Quando eu me sinto que eu estou contribuindo com algo de forma significativa, né? E que eu sou necessário, que as pessoas precisam de mim. Então, assim, se eu tô num trabalho que eu não me sinto importante, que as pessoas não me escutam, que eu sinto que eu não tô contribuindo com nada, eu não vou estar satisfeita nesse trabalho. E a possibilidade de eu continuar lá é mínima, né? Então, assim, dentro da nossa casa, como isso acontece, né? Vamos pensar na casa, no ambiente coletivo, onde todos têm que colaborar. Então, o seu filho, desde pequeno, ele vai entendendo que ele tem uma função dentro de casa. Através de quê? Atividades domésticas, né? Através de tarefas definidas, enfim. Então, ele vai se sentindo pertencente, ele se sente útil, necessário, né? Então, isso, todas as ferramentas, né, vão trabalhar algum desses 7 pontos. O terceiro, né, é o poder e influência pessoal sobre sua vida. Forte isso, né, gente? A gente às vezes não para pensar, mas o que isso quer dizer? Que eu influencio tudo que acontece na minha vida. Gente, se eu tenho um pesadelo, eu tenho como cuidar disso, né? Se eu tô tendo muito pesadelo, eu tenho que programar meu cérebro, falar assim, olha, essa noite eu não vou ter pesadelo, essa noite eu vou pensar em coisa boa, criar mantras, assim, né? De direcionar até os meus sentimentos, de mudar de mudar a forma que eu vou reagir às minhas emoções. Então, assim, é muito profundo isso. Então, quando a criança, ela entende que tudo que acontece com ela, ela tem influência, né? Isso é muito poderoso para a nossa vida, né? Você crescer com essa percepção, sua vida, você torna outra pessoa. Eu acho que é isso, né? Você se torna uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, você sabe o que você quer, você sabe que não deu certo aqui, mas ok, vamos lá, vamos de novo. Então, você saber disso, acho que é fundamental. Habilidade
pessoal, né? Autoconhecimento. Você conhece as suas emoções, as suas reações. E isso eu falo que eu tô aprendendo, né? Que eu tô começando a ensinar aí inteligência emocional, vou fazer uma pós focada nisso. E assim, eu tô aprendendo para ensinar o meu filho, literalmente, assim, ensinar as carinhas de triste. Não é fácil a gente entender qual que é a minha reação quando eu tô brava. Eu falo assim, eu sei que eu tô brava, eu sei que eu sou assim. Claro que eu sei alguma coisa, né, gente? Mas, por exemplo, quando eu tô brava, eu fecho a mão. Fecho a mão e o maxilar. Eu não tinha nem noção que eu fazia isso, né? E eu fico bem assim mesmo. E meu filho já sabe. Assim, filho, o que que a mamãe? Quando a mamãe tá brava, o que que a mamãe faz? Fecha a mão e tal. Como é que ela se acalma? Ele já faz assim. É assim mesmo, mamãe tá se acalmando assim. Então, assim, a gente entender as nossas emoções, né, os nossos limites, o que nos estressa, o que não nos estressa, o que a gente aceita, né, o que a gente não aceita, como que eu reajo, né, e eu tenho que entender, ter consciência para saber como que eu vou reagir às minhas emoções, né. Então isso também, eu falo que essas 7 habilidades deveria estar na escola desde sempre, e está, né, muitas vezes está, né, mas eu falo que a nossa casa é mais importante, né? Nós somos. Como é que eu vou me expressar melhor? Às vezes a gente não. Os pais não se classificam como educadores. E eu falo que eles são os principais educadores, né? Então a escola começa dentro de casa, né? A obrigação é dos pais, né? Claro que tem N. Se os pais falharem, entre outros, a gente tem outros recursos aí para órgãos, governo, política, sociedade para suprir a necessidade dessa criança, mas numa situação normal, né, condições normais de temperatura e pressão, os pais são os principais educadores e tem que ser, eles têm que assumir e entender essa responsabilidade, né? Então, quando a gente entende a gente ajuda o nosso filho a se entender, né, e ajuda ele a escolher as melhores ações, né, diante das nossas emoções, diante de como a gente é. Habilidade interpessoal, gente. Isso aqui qualquer empresa quer, né? Isso aqui qualquer casa, família busca isso. Você saber trabalhar em equipe, você saber negociar, você se colocar no lugar do outro, né? A famosa empatia, né? Você resolver as coisas através de negociação, você criar amizades e vínculos e elos, enfim, você respeitar o outro. E assim, você saber escutar, eu acho que isso é sensacional, a gente saber escutar o outro de verdade. Então, a gente desenvolver essas habilidades aí, a gente também tem grande chance de sucesso aí, né? Habilidades sistêmicas é o ponto 6, né? A gente ter maturidade para quando a gente chegar lá na fase adulta, a gente, não só na fase adulta, né? O tempo todo, desde pequeno, a gente já vai aprendendo isso, mas isso quando a gente chega na fase adulta, isso tá muito claro pra gente, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, habilidade sistêmica, a gente saber lidar com regras, com limites, com as consequências das nossas escolhas de forma responsável, ser flexível, não abrir mão da nossa integridade, né? Adaptar a situação. Então, assim, habilidade sistêmica é a gente saber conviver com todo o sistema à nossa volta. Com as regras de trânsito, com as regras do lixeiro que passa segunda, quarta e sexta, com o regulamento interno do meu trabalho, com o regulamento do jogo de futebol. É a gente entender, né, como funciona o ambiente à nossa volta, respeitar essas regras, esses limites, né, de acordo com os nossos valores. Eu falo que a gente respeita a regra pra gente primeiro, né, a gente respeita uma lei pra gente primeiro, a gente não burla o sistema pra gente primeiro. Começa com a gente. Então, eu não, igual vestibular, né? Fazia lá a redação. Eu falei assim, brinquei com meu marido, que ele não gosta muito de ler, né? Não, amor, você podia fazer essa redação pra mim, né? Eu falei, você tá doida? Eu não, pede pra fulano fazer. Eu falei assim, amor, nunca jamais eu teria coragem de burlar o sistema. Eu mesma. Eu acho que eu tô me boicotando, né? Não saberia o resultado. Então, acho que tudo isso começa com a gente seguir as nossas regras. E forte habilidade de avaliação. Gente, isso aqui, pra mim, nesse mundo que nessa geração que tá vindo, né, nesse novo mundo pra gente, é fundamental. Vamos pensar assim,
nesse mundo tecnológico, né? Nossas crianças nunca foram e nunca serão analógicas. Elas são 100% digital. E ok, tá tudo bem. A gente tem vários estudos, muita coisa já foi concluída, muita coisa não foi concluída. Tudo que eu tenho lido e estudado é segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Sobre uso de tela, limites, horários, tempo, o celular, usar ou não o celular, essas coisas todas. Então, assim, por que eu tô linkando a isso? A gente tem que preparar e ensinar, acho que é o grande desafio, as nossas crianças para saber fazer escolhas. E assim, escolha de tudo. O que eu vou ver? Esse conteúdo aqui é bom para mim? O que tá me agregando? Dani, isso é contra lazer, filme, pá, não. Adoro ver o Netflix no final de semana. Vejo todo final de semana? Não. Vejo todo dia TV? Não, né? E escolha minha, porque em vez de ler, eu tô estudando, eu tô fazendo um livro, eu tô lendo um livro de romance. É uma escolha minha, pessoal, né? Então, assim, a gente tem que saber escolher o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente vai pegar como verdade, o que a gente escuta de música, tudo isso influencia na nossa vibração, na gente como pessoa, né? Então, eu acho que, assim, a gente tá numa era onde a informação, uma era digital, onde a informação é livre, acessível, todo mundo acessa o que quer, quando quer, da forma que quer. Então, a gente tem que transmitir muito os nossos valores, né? Para as nossas crianças saberem fazer escolhas, para elas não ficarem perdidas no meio disso tudo e indo e seguindo para qualquer direção que levem ela. A gente tem que criar pessoas, né, que saibam criticar no sentido positivo, né, fazer críticas e falar assim, olha, esse livro aqui é muito bom, mas esse capítulo aqui, poxa, nada a ver, velho, para mim não dá, não vai, não desce. E é para isso, então as nossas crianças têm que ter um poder de avaliação muito forte. A gente tem que ter, mas eu falo que elas já estão vindo nesse mundo assim, em que elas vão ter tudo que elas quiserem, a hora que elas quiserem, de informação, né? Então elas têm que saber filtrar o que elas vão, o que é válido para elas. Eu acho que é fundamental. Então as ferramentas, eu vou repetir só os 7 aqui de forma, elas vão trabalhar o tempo todo isso. Então, quando as crianças, os adolescentes, as pessoas que conseguem ter esses 7 pontos, elas vão ter todos aqueles resultados que a gente falou, né? Menos problema na adolescência, menos depressão, menor taxa de suicídio, menos índice de gravidez na adolescência, menos abandono escolar. Então, assim, a maioria dos problemas que a gente tem muito medo já vão ser bem amenizados, né? Então, senso de capacidade, 1. 2, percepção de sua importância. 3, habilidade intrapessoal, habilidade interpessoal, habilidades sistêmicas e forte habilidade de avaliação. Esses 7 pontos a gente trabalha com toda a metodologia, né, da disciplina positiva, todos os conceitos, né, e a forma que a gente faz isso é justamente aprendendo o conceito, aplicando a ferramenta de acordo com o meu jeitinho, né, que eu já tinha falado, de acordo com a minha experiência de vida, o que serve para mim. E é muito importante o seguinte também, gente, vamos pensar aqui, somos únicos, né, cada um tem uma escolha, tem uma forma de pensar, somos extremamente variáveis, a gente não acorda bem todo dia, a gente não tá com bom humor todo dia, então eu falo, somos únicos e extremamente variáveis, então é comum uma mesma ferramenta, uma mesma técnica não vai funcionar todos os dias, ok? Então tem dia que vai funcionar e tem dia que não vai, e é assim mesmo. Por quê? Não depende só do que eu faço, depende da outra pessoa, do ambiente, né? Depende de várias coisas. Qual que é a solução para isso, gente? A gente buscar várias técnicas, várias formas de se fazer. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais ferramenta eu tenho, mais recurso eu tenho para lidar com as situações desafiadoras, tá, gente? Desafiadoras pode ser desde um problema pontual, uma disputa de poder por causa de uma coisa simples, é meu, não é seu, é quero, não quero, pode fazer isso, não pode, filho tem que escovar dente, não tem, uma disputa de poder disso,
até um mau comportamento, mas uma crença negativa que teu filho já assumiu, que tá mais enraigada e que tá levando a vários problemas. Então, assim, a gente consegue, né? Quanto mais recursos a gente tem, mais opções a gente consegue lidar melhor. E assim, mais opções, a gente fica falando assim, parece meio solto, né? Então, por exemplo, meu filho tá tendo um descontrole emocional. Tá lá tendo uma birra, né? O que a gente chama de birra. Beleza, o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que ter um conceito, o que é uma birra primeiro? Se eu não entender que birra é um descontrole emocional da criança, que o cérebro dela não está preparado para se regular sozinha, que uma forma que o corpo encontra de regular é gritando, é chorando, é movimentando, correndo, né? Eu falo que polichinelo é ótimo para controlar, mas assim, é batendo pé, é batendo mão. Se eu não tenho esse conhecimento prévio, eu não vou conseguir implementar, né, nenhuma ferramenta, tá? Eu não vou conseguir entender o seguinte, que sou eu que tenho que ceder, eu não vou entender que minha responsabilidade diante daquele momento é ajudar minha criança a se controlar, a se equilibrar, e eu não vou fazer nada disso, correto? Eu não vou ter nenhuma ferramenta com esse objetivo. Então, no caso de uma birra, bom, eu posso ir lá oferecer um abraço, né? Filho, me dá um abraço, isso é uma ferramenta. Às vezes ele pode interromper aquele momento na hora, né? Eu posso validar sentimentos, né? Tentar acalmá-lo, assim. Nossa, filho, tô vendo que você tá realmente chateado, né? Que você queria muito fazer isso. É ruim, né? Quando a gente não pode fazer uma coisa. Eu posso, depois de validar sentimento, de tentar um abraço, né? Oferecer um conforto ali, né? Ajudar ele a se acalmar. Nunca ceder, né? A gente depois vai falar um pouquinho de birra, mas seria isso, você ter várias possibilidades do que você deve fazer. Se ele estiver muito descontrolado, eu vou tirá-lo e protegê-lo para ele não se machucar, primeiramente. Se você já ensinou alguma técnica dele se respirar, dele se acalmar, você vai entrar com essa técnica. Então, tudo isso é ferramenta, né? Depois que ele se acalmar, é conversa. Então, assim, eu sei que sermão não funciona, eu sei que eu fizer qualquer coisa ele não funciona. Outra coisa importante, botar na altura da criança. Se meu filho tá deitado no chão, eu deito no chão com ele, igual várias vezes ele fala, eu fico de frente para ele, né? Enfim, então você vai tendo várias opções. Se uma não deu certo, você tenta outra, você vai tentando. Enfim, até você conseguir o seu resultado e conseguir ajudar o seu filho naquele momento que ele precisa, que são nesses momentos que eu falo assim, que é quando eles mais precisam da gente, né? Então é isso, gente, acho que o recado é esse, né? Assim, como fazer, qual que é o resultado que eu espero, qual que é o resultado que a disciplina positiva me entrega. Não é fácil, mas eu acho que diante desses resultados a gente consegue ter força para tentar e continuar fazendo, né? E o fundamental de tudo isso é o seguinte, a gente tem que saber. Eu falo assim, gente, a gente precisa saber onde que a gente tá, para onde que a gente tem que ir, né? Se você não tem claro isso, quais são os seus objetivos de vida, quais são suas metas, onde que você tá hoje, para qual direção que você vai, qualquer lugar, né? Serve para você, né? Qualquer escolha para o seu filho vai servir, né? Se você não sabe disso. Então, a gente tem que ter metas, princípios, isso de forma bem clara, definida. E outra coisa, assim, que eu venho batendo muito importante, assim, que eu vou falar sempre é o seguinte, se você não tá gostando do resultado, tem que fazer diferente. Então, por exemplo, se você tá vendo uma reação do seu filho que você não tá gostando, ok, você tratar um comportamento inadequado, né, impedir alguma coisa, falar que isso pode, isso não pode, você tem que, mas não vai resolver o problema. Então, você tem que ir na causa raiz, você tem que entender daquele comportamento e atacar isso. Então a regra é simples, vamos pôr assim, né? Se eu não tô gostando do resultado, vamos parar, pensar e ver como que eu posso fazer diferente para melhorar esse resultado, para mudar esse resultado. Se eu fizer sempre da mesma forma, eu vou ter sempre o mesmo resultado, tá bom? Então é isso. Eu espero que os resultados tenham ficado claros, né? E vamos lá, bora lá.